Graça e paz, igreja. Boa noite. Sejam bem-vindos. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Você que nos assiste ou vai nos assistir, não sei como estão os problemas técnicos de conexão lá em cima, mas amém, uma hora vai assistir. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Hoje, domingo de ceia, depois de um culto na praça, né, um momento da nossa igreja que abraça a nossa vizinhança, que nos proporciona momento de comunhão e nos convida, assim como a ceia, a lembrar, né, lembrar justamente de que a nossa fé, ela começa na cruz, mas ela se expressa e ela é exercitada no dia a dia também através da comunhão com os nossos irmãos. Então, eu queria te convidar a abrir em 1 Coríntios 10, nós vamos ler a partir do verso 15. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E quando nós participamos deste mesmo pão e deste mesmo cálice, nós reconhecemos que há somente um Senhor e que houve somente um sacrifício na cruz, e reconhecemos esse sacrifício que nos traz a salvação. E nós entendemos que mesmo com todas as nossas diferenças, com todas as nossas histórias, mesmo com todas as coisas que nós passamos na nossa individualidade, nós estamos debaixo da mesma fé, debaixo da mesma graça e reconhecendo um só Salvador. E hoje de manhã, a Beth, na mensagem que ela trouxe, ela comentou, né, uma coisa que é bem verdade, a gente está muito habituado a pedir, a gente gosta muito de pedir, pedir, a gente acha que Deus é o entregador do iFood, né, ou que é uma revista da Avon. Então a gente vai lá e sai pedindo o que a gente quer, e tá tudo bem, a gente vai continuar pedindo, tá tudo bem pedir, tá tudo bem nós sermos intencionais nos nossos pedidos. Mas hoje eu queria te convidar a exercitar algo diferente. E se nós começássemos a semana, né, que a semana começa no domingo, agradecendo. Agradecendo pelo sacrifício de Cristo que nós lembramos hoje na ceia, agradecendo pela comunhão entre os irmãos, agradecendo pelas portas abertas da nossa igreja, pela liberdade de culto que nós temos. Então, eu queria te convidar para que nós levantássemos as nossas vozes, assim como a gente levanta um clamor para pedir, que nós levantássemos as nossas vozes para agradecer, que nós levantássemos as nossas vozes em gratidão ao Senhor. Porque inicia-se uma nova semana, e glória a Deus por isso, e agradecer porque o mais, com certeza, Ele fará durante os próximos dias. Então, vamos começar agradecendo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para nesse momento, Senhor, levar a nossa gratidão a Ti, Pai. A nossa gratidão porque nós estamos em comunhão. A nossa gratidão porque nós podemos estar em comunhão, porque a nossa igreja pode abrir suas portas, pode receber a vizinhança, pode receber novos irmãos, pode levar a salvação, pode levar a Tua palavra onde quer que nós estejamos. Obrigada, Senhor, pelos ministérios da nossa igreja que trabalham para a Tua honra, para a Tua glória. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fará no decorrer do nosso culto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entregou o Seu único Filho, que fez o sacrifício da salvação por nós, e por isso hoje nós somos livres. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fará durante a nossa semana, porque o Senhor cuida de nós, nos dá vida em abundância e porque o Senhor é soberano, Pai. É isso que nós te agradecemos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Queria convidar os irmãos que puderem ficar de pé para a gente poder louvar ao nosso Deus. E como é lindo poder estar debaixo da palavra do Senhor Jesus, né?
Em Provérbios 30, no versículo 5, vai dizer: toda palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. E é diante desse versículo que a gente vai, eu convido os irmãos a louvar com a gente, engrandecendo esse Deus que pela palavra dele tudo se criou e tudo se formou. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Que fiquem
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Esse nosso próximo louvor, os irmãos têm a oportunidade de dar um abraço no seu irmão, agradecer a Deus pela vida dele, desejar bênçãos na vida dele. E que aquele que puder sair do seu lugar, dá um abraço no seu irmão e abençoe-o.
irmãos, eu queria ler Salmos 139, do 1 ao 8 com o irmão, rapidinho aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama a sepultura, também lá estás. Não há onde nós podemos estar que o nosso Deus não possa nos alcançar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, a tua mão em mim repousa. Tal ciência é tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me alcanças, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me
Eu sei que tu me sondas, Senhor. 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 Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Senhor, que sonda nossos corações, que o Senhor tire de lá, Pai, tudo que não for teu, Pai, tudo que não agrada a ti, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos agora têm a oportunidade, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, de trazer à casa do Senhor. Aquele que está nos visitando, não se aflinja, essa é uma função dos membros da igreja. Mas caso queira fazê-lo, fique à vontade. Tua misericórdia é para sempre, Senhor. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, Deus é bom. Tua misericórdia é para sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. por tudo que é, Te adorarei. aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é,
tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelos dízimos e ofertas vindo à tua casa. Aquele que não pôde trazer, que o Senhor esteja visitando. Se for por desemprego, que o Senhor esteja abrindo suas portas. Que seja todas as famílias aqui, as que estão em casa, todos abençoados por ti, Senhor Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de poder estar aqui em Tua casa, Pai. Obrigado por poder estar aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa cada irmão que está aqui. Abençoa aqueles que estão nas suas casas. Abençoa a mensagem, Pai, que vai vir ser trazida a nós através do mensageiro. Que o Senhor o abençoe grandemente. Abençoa, Pai, nossa família, nossos irmãos que estão aqui presentes para escutar Tuas palavras, a Tua palavra de conforto, a Tua palavra de consolo, a Tua palavra que é cura, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos acompanhe e esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, queridos irmãos. Muito bom tê-los aqui. Estou vendo o Jean e o Juliano que estavam na praça com a gente. Um prazer enorme ter vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Meus amados, avisos muito rápidos, lembrando da nossa campanha de arrecadação de roupa. Seja blusa, camiseta, regata, cueca, só não pode ser cueca furada, tá bom? Traga aqui sapato. Pastor, eu tenho alguns brinquedos, traz também. Nosso objetivo é alcançar e ultrapassar as 4 toneladas que a gente alcançou ano passado. Então, dá uma olhada no seu guarda-roupa, fica desapegado daquela roupa que você acha já há 10 anos que você vai usar um dia e você não vai usar, tá bom? E se você quiser, mulheres, presta atenção no que eu vou te falar. Pega aquela roupa que você queria usar, fala assim para o marido, olha, estou doando, então agora você vai me presentear com uma nova. Tá vendo? Usa essa estratégia. Homens, prestem atenção, isso é para você também. Pega aquela roupa que você ganhou, porque eu sei que você gosta daquela camiseta do Palmeiras, que já está surrada, e está lá guardada, você continua com ela. Então você pega aquela nova que você ganhou da sua esposa, e ela fica te importunando, você tem que usar a roupa nova que eu te dei, você traz aqui e acaba essa importunação. Não vai ter mais, tá bom? Então, estratégia para os dois, seja abençoador. Tem gente precisando dessa roupa que está sobrando para você. Segundo aviso, e talvez o mais esperado, é que finalmente chegou. Essa semana nós vamos ter o nosso acampamento. E, gente, vamos ter brincadeira noturna, vamos ter competições durante todos os dias, vamos ter competição de pesca. O Adalto já providenciou até, como que chama o negócio que joga? Não, não é o troféu, não. As rações. Negócio cheiroso, gente. Cheiroso. Eu cheguei lá, ele foi me mostrar, eu cheguei na porta do quartinho dele, eu senti o cheiro. Imagina os peixes como vai estar alvoroçado. Então, você que gosta de pescar, vai ter competição. Vai ter trilha, a gente vai ter trilha lá. E mais outras surpresinhas, mas aí vai ser abençoador. Então, todas as informações estão sendo colocadas lá no grupo. Pastor, decidi agora, eu quero. Olha, era até quinta-feira, mas vem conversar com a Joelma, eu tenho certeza que ela vai dar um jeito. Hoje é o último dia, porque a gente já passou isso para eles comprarem comida. A gente não quer que ninguém fique passando fome, vai ter abundância. Mas hoje é o último dia para você, então, dar o seu nome, tá? Edson, cadê o Edson? Suas orações foram respondidas. Pode vir, pode continuar vindo, Enquanto você vem, eu vou responder. O Edson, quando ele e a Camila foram que tramitaram a negociação e a gente fechou para 100 pessoas. E Edson, não deu 100 pessoas. Passou de 100 pessoas. Louvado seja Deus por isso. Avisos dados, queria chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar? Fica aqui que você vai orar. Isso.
Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, te agradeço pela sua bondade, te agradeço por cada criança que está aqui, pela vida dos seus pais que trouxeram elas para a tua casa para aprender da tua palavra. Abençoe a professora que vai falar, que o Espírito Santo do Senhor venha estar tocando no coração dela, que toda palavra que venha sair da boca dela venha ser para te glorificar e te honrar, que o coração das crianças venha estar aberto para ouvir a tua palavra, de calma, de paciência para cada criança que está aqui, meu Deus. E que essa semente que venha ser plantada venha germinar e dar muitos frutos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos lá com a professora. Último aviso. E eu quero que você preste atenção, porque depois você vai falar, não sabia. Não teremos EBD semana que vem por conta do acampamento. Mas o culto à noite está mantido normalmente, tá bom? Avisos dados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 17. Marcos 10, 17, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honrará teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar? Senhor, nós chegamos aqui nessa noite, talvez com muitas expectativas, ansiando escutar do Senhor resposta para as nossas aflições, esperando ter uma bênção especial. E de fato nós cremos que toda vez que a Tua palavra é exposta de forma fiel, o Senhor mesmo nos abençoa. Por isso clamamos em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre abrigo em nossos corações. Faça cessar toda a nossa inquietação neste momento. E que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre frustração. Você luta com frustrações? Como você se sente quando você se frustra? Eu não sei você, eu sou uma pessoa que, confesso, às vezes eu fico magoadinho com Deus por ficar frustrado. Sabe aquele sentimento de chateação, de decepção? Quando a gente planeja algo e não dá certo, quando uma situação sai do nosso controle, a gente fica, de fato, frustrado. Aquela notícia que chega e cancela completamente os nossos desejos. É por isso que talvez um dos piores sentimentos que eu e você possamos ter não é a tristeza, é a frustração. Porque talvez a frustração traz o medo, traz a insegurança,
traz tristeza, traz ódio. E o texto que a gente está vendo conta a história de um homem que chegou diante de Deus e saiu da presença de Deus frustrado. E a gente corre talvez o mesmo risco que este homem todos os dias. Porque a gente gera expectativas e quer encaixar Deus nos nossos planos. E muitas das vezes Deus não age do jeito que a gente esperava. E se você reparar, é um texto que se encaixa para qualquer pessoa aqui. Primeiro porque a gente sabe que a frustração chega para todas as idades. Quando a gente olha o texto correlato de Marcos, lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 19 também, o texto adjetiva este homem como sendo um jovem. Alguém que acabou de sair da adolescência. Mas papais e mamães que estão aqui sabem que os seus filhos menores também se frustram. Aliás, todos nós, lembra quando a gente era pequeno e o jogo não tinha pause? E aí você tinha que parar de jogar e você ficava frustrado, porque você queria terminar o jogo. Ou então, quando o jogo não tinha vida infinita, era só 3 vidas. Então você morria 1, 2, terceira vez, tinha que começar tudo de novo. Mas não são só os jovens, não são só os adultos, os velhos também se frustram. Talvez se frustram exatamente pela falta de disposição e energia que o tempo trouxe para a sua vida. Falta de saúde, de não conseguir realizar tarefas que para muitas pessoas são tão normais, como, por exemplo, tomar banho sozinho. A frustração não chega só para todas as idades, mas para todas as classes sociais. O Evangelho de Lucas 18, que fala dele, diz que este homem não é apenas um homem rico, ele é riquíssimo. Mostrando que, inclusive, os ricos se frustram. Dinheiro não traz solução para todos os problemas. A frustração chega não só para todas as idades, para todas as classes sociais, mas também para todas as camadas. Porque a gente vê que este homem não era só alguém rico, era alguém proeminente, alguém de fama, alguém respeitado diante da sociedade. E se não bastasse o dinheiro, a glória e a fama, a gente está vendo que este homem provavelmente era um homem bem afeiçoado, virtuoso. É o genro que toda sogra queria ter. Só que mesmo assim, este homem corre para Jesus para fazer uma pergunta. Uma pergunta de ouro: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque ele está fazendo uma avaliação dele. E ele fala: olha, eu conquistei tudo que eu podia conquistar. Eu conquistei fama, eu conquistei status, eu conquistei dinheiro. Mas tudo isso não está preenchendo um vazio do meu coração. E frustração, meus irmãos, muitas vezes é essa materialização do nosso vazio. É a manifestação que existe da nossa alma, da nossa inquietação, do nosso coração, que clama para ser preenchido por algo que não consegue alcançar. Então, a gente se frustra porque o nosso trabalho é bom, mas falta algo. A gente quer uma promoção porque a gente não está contente com aquilo que a gente tem. A gente se frustra porque a gente recebe um salário, mas no nosso entendimento o salário não é o suficiente. A gente quer mais. A gente se frustra porque nos nossos relacionamentos
A gente quer mais, e a gente quer mais, e a gente quer mais. E esse jovem que tem tudo, ele não tem um coração em paz, porque lhe falta algo. E esse tipo de ânsia por algo que exceda a sua expectativa, é um ponto que eu quero analisar. Como a gente anda frustrado. Faça uma reflexão do último ano. Eu não vou perguntar se você se frustrou, eu vou te perguntar quantas vezes você se frustrou. Meus queridos irmãos, frustração muitas vezes se dá por conta da nossa pressa em ignorar a Deus. O verso 17 começa dizendo que um homem saiu correndo em direção a Deus, a Jesus, para fazer essa pergunta que ele queria. Faltava tudo, ele queria ir para o céu, então ele quer saber como que ele faz para ir para o céu. E a pressa dele, ela é talvez até genuína. E eu vou falar de um ponto positivo primeiro. Ele corre para a pessoa certa, ele corre para Deus, ele corre para o Senhor para fazer essa pergunta. Só que não é porque eu e você somos crentes e sabemos para quem recorrer. Não é porque a gente vai até Jesus que isso significa que a nossa pressa está correta. Porque no meio da nossa pressa, a gente esquece de considerar, inclusive, a verdade de Deus. Eu acho tão interessante que o texto aqui fala até que ele se coloca de joelhos diante de Jesus para fazer essa pergunta. Mas sabe qual que é o problema aqui? Ele fala assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse menino, bem afeiçoado, erudito, com muitas posses, ele, na nossa língua, talvez no nosso português aqui não fica tão evidente, mas ele está querendo alfinetar Jesus. Porque na mente de um judeu, adjetivar alguém de bom só cabia o próprio Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 25, verso 8, vai estar escrito que bom e justo é o Senhor. Então ninguém é suficientemente bom, só Deus. 25:8 fala, bom e justo é o Senhor, e por isso mostra o caminho aos pecadores. O Salmo 34, versículo 8, nos ensina, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O Salmo 86, verso 5 diz, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que o invocam. Salmo 106, verso 1 diz, aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Então, quando este homem está dirigindo a palavra bom mestre, ele não está de fato elogiando. Ele está numa frase meio que debochando, cutucando, se sentindo inclusive por conta da sua própria, do seu próprio status social, se sentindo superior a Jesus. A pressa do coração deste homem fez com que ele deixasse a primeira verdade que estava diante dele de lado. Que de fato ele estava diante de alguém que é bom.
a nossa pressa faz a gente ignorar o que é bom na nossa vida. Porque, às vezes, tentando justificar a nossa oração, a gente tenta colocar a bondade como um parâmetro. Senhor, eu quero orar, eu quero interceder por fulano de tal. Ele é tão bom, Senhor. Ele é teu filho. Tem misericórdia dele. Mas será que somos tão bons mesmo? Pastor, é claro que eu sou bom. Eu não roubo, eu não mato, eu não vendo drogas. Alguém diria, você não está fazendo mais do que sua obrigação, isso não é bondade. Mas o fato de você estar aqui hoje mostra que aquele que é verdadeiramente bom precisou morrer no seu lugar. Porque você não é tão bom assim. Agora, ignorar a bondade não é o único problema da nossa pressa. É que a nossa pressa faz com que a gente não seja totalmente honesto. O diálogo que Jesus vai traçar com este jovem é sobre os mandamentos. Ele fala, você tem observado os mandamentos? Ele fala, claro. Eu faço isso desde pequenininho. Eu já ia na EBF da minha igreja. Quando tinha competição, eu era a primeira criança a ir lá, Jesus, a dizer o versículo de cor e salteado. Só que nessa pressa, ele quebrou 2 mandamentos, pelo menos. Porque ao sair diante de Jesus, triste, cabisbaixo, recusando-se a vender os seus bens e dar aos pobres, ele mostra que ele não está amando o próximo como a si mesmo. E nem a Deus acima de todas as coisas. Então, a nossa pressa impede que a gente viva de fato o que Deus quer para nós. Meus irmãos, a gente se frustra porque a gente quer as coisas para ontem. A gente se frustra porque a gente ora e quer que as coisas aconteçam agora. A gente se frustra porque a gente não quer esperar o milagre acontecer. Quando a gente não esquece, a gente não pode esquecer que muitas vezes o milagre em si é menos importante. Deus está tratando muitas outras esferas e isso leva tempo. Porque eu e você somos tão egoístas e tão teimosos que eu e você não mudamos da noite para o dia. E Deus vai usar as circunstâncias, as pessoas para ir nos moldando. Então a nossa pressa nos impede de ver que apesar daquilo que a gente está pedindo não estar acontecendo, não significa que Deus não está cuidando da gente. E é por isso que a gente se frustra, porque a gente está com pressa. Mas eu e você já devia ter aprendido. Porque você era pequeno, você foi para uma escolinha, para um pré. E você não ficou no pré 1 mês. Você sai do pré, da pré-escola, você vai para o 1º grau ali. Na minha época era 8 anos, agora são 9. 9 anos na escola, no 1º grau. Termina essa fase, começa o 2º grau. Mais 3 anos. Você sai, vai para uma faculdade. De 3 a 5 anos. Dependendo do que você faz, você vai fazer uma especialização. Mais 1, 2 anos. Se for medicina, mais 5.
E você vai passar, dependendo do que você está fazendo, mais outras especializações, outros cursos, você vai viver aprendendo. Mas para Deus você quer que tudo aconteça agora. Você está se frustrando porque você está com pressa. E está na hora de desacelerar e falar: Senhor, seja feita no seu tempo. Seja feita conforme a tua vontade. É claro que eu me coloco nisso, porque às vezes a gente quer que as coisas mudam imediatamente. Mas enquanto a gente estiver com pressa, a gente está ignorando o trabalho de Deus na nossa vida. Portanto, a primeira oração que a gente precisa fazer é: Deus, tira a pressa do meu coração e derrama sobre mim a tua paz. A gente se frustra, não só porque a gente está com pressa, mas porque a gente quer coisas diferentes de Deus. O verso 21 e 22 vai dizer assim para a gente. Jesus olha para ele, ama ele e fala: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E diante disso, ele fica abatido, se afasta triste, porque tinha muitas riquezas. Eu acho interessante que mesmo diante a leitura de Jesus daquele coração, vendo que ele era um homem obstinado, o verso 21 começa dizendo que Jesus olha para ele e o ama. Jesus quer oferecer algo maior para nós. Maior do que os nossos desejos. Maior do que as nossas vontades. Não se trata apenas de um propósito de vida, mas de uma eternidade toda. O problema é que aquele jovem quer as coisas de Deus e as coisas do mundo ao mesmo tempo. Ele está falando: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas deixa eu continuar sendo rico. Deixa eu continuar a minha vida do jeito que eu levo. O problema, nesse caso, entenda, não está nas posses em si. A Bíblia vai trazer o relato de muita gente rica, abastada. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. A gente vai ver José, Lázaro, Lídia, José de Arimateia. Muita gente rica. O problema não é possuir, é ser possuído por essas riquezas. E o que ele quer, ele não quer Deus. Eu estava vendo uma frase do reverendo Ageu essa semana, sobre uma avaliação. Se você gosta de passar mais tempo com a sua família, com o lazer, com a televisão, com o seu trabalho, se tudo isso em algum grau tem prioridade na sua vida, a ponto de você chegar e falar: eu estou cansado demais para orar, estou atarefado demais para ler a Bíblia, estou desanimado demais para ir para a igreja. Isso é o sinal que Jesus nunca foi Senhor de você. Porque você está desejando que outras coisas sejam seu Deus, e diante desses deuses, você se prostra, você adora, você se doa, mas para Deus não. E é isso que está acontecendo com esse jovem.
Porque aquilo que deveria ser inegociável, intocável, indispensável, foi o ponto crucial de deixar Deus de fora da sua vida e continuar ela do jeito que ela sempre foi. Ele quer entrar no céu com as coisas da terra. E nós nos frustramos porque nos nossos planos a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. A gente fala que quer Deus, desde que Deus não faça a gente trocar as prioridades. A gente fala que quer Deus, desde que Deus não imponha mudar o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, as nossas amizades. A gente quer Deus, mas a gente quer continuar do jeito que a gente é. E se tem uma coisa que o Evangelho propõe para nós, é esse tipo de frustração. E louvado seja Deus se a gente se frustra e reconhece que a gente precisa mudar. Porque senão a gente vai continuar uma vida inteira frustrada, vazia como ele. Sabendo que precisa mudar, mas dando as costas e indo embora porque a gente quer continuar do jeito que a gente é. Então, se a sua frustração é por, talvez, ter que deixar algumas coisas de lado, louve a Deus por isso. Porque Deus está trabalhando na sua vida. E peça como uma segunda oração, faça em mim a tua vontade, não a minha. Agora, não é só querer coisas diferentes de Deus. Nós nos frustramos porque a gente quer de forma diferente. Essa é a única pessoa que a gente vai ver na Bíblia que chega sedento até Jesus. E vai sair frustrado. Vai sair decepcionado. Porque ele está querendo encaixar Jesus numa caixinha, num esquema humano. Só que Jesus não cabe nos nossos esquemas. Jesus fala para ele, vai e vende tudo que tens. Você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ele sai triste, ele sai chateado. Porque essa não é a forma que ele queria que Deus falasse com ele. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, que às vezes a gente é como Naamã. A gente às vezes quer até desabafar e esperar que o homem de Deus venha diante da gente, balance a mão, fale uma palavra mágica e as coisas aconteçam. É o que o texto fala, como Naamã reage. A gente quer que Deus faça um milagre exatamente do nosso jeito, como a gente pensou. Senhor, eu vou fazer a entrevista, e eu já vi uns vídeos de uns coach na internet, então eu vou falar assim, assim, assado, e eu quero que o Senhor responda assim, assim, assado. Senhor, eu estou orando, então eu gostaria que acontecesse assim e daquele jeito. Mas não é assim que acontece. E aquele menino se frustra, porque ele chegou esperando que Jesus falasse, não, faz o seguinte, planta a bananeira, ou então dá 10 voltas em volta da sinagoga, do templo, e você vai ser salvo. Qualquer coisa que Jesus falasse, talvez ele entenderia, ele aceitaria. Mas quando falou de algo que ele não esperava, ele fica frustrado. E assim a gente, sabe como? Olha para o exemplo de Jonas. No capítulo 4, o verso 1 diz assim, Jonas fica profundamente descontente, com isso se enfureceu, orando ao Senhor, dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora então, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas queria que os ninivitas morressem. E eu não sei se você conhece a história por detrás do livro de Jonas, porque a gente só vê Deus aparecendo para Jonas, mandando ele ir para lá e ele se recusando. Só que os ninivitas não eram apenas inimigos do povo de Deus. Eles eram assassinos. Eles eram homens que faziam questão de estuprar as mulheres na frente dos seus maridos e depois matá-las na frente dos seus homens, para que eles fossem envergonhados. O povo de Deus já havia sofrido na mão dos ninivitas por diversas vezes. Então, o que Deus está falando para Jonas é: vai até o seu inimigo e prega a salvação. Salvação? Eu quero é que ele morra! E é isso que eu estou falando. A gente se frustra, não é só porque Deus quer coisas diferentes de nós, mas de formas diferentes. Se você separar essa mensagem em duas partes, Deus aparece: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você vai se levantar diante do povo de Nínive. É comigo mesmo. Agora esse povo vai ver quem que é o Deus de Israel. Fala, o que você quer que eu falo, Senhor? Você quer que eu levanto a mão e convoco o fogo do céu? Você quer que eu falo que vai vir destruição? Você quer que eu convoco todas as 10 pragas igual foi do Egito? Pode falar. Não, Jonas. Eu quero que você pregue a salvação. Salvação? Você está louco? Esse é um ano de eleição. E apesar da gente não falar de política, eu sei que você tem a sua posição política. Qual foi a última vez que você orou pela conversão? Talvez não do presidente, porque está em destaque, que você conhece, mas de todos os candidatos. Desde aquele menos favorecido que aparece 5 segundos na sua TV durante a campanha, daquele vereador que passa no seu bairro, que você conhece bem o nome dele, e que talvez ele não seja do partido da sua preferência, ou até é do partido da sua preferência. Mas mais do que simplesmente orar para que ele seja o Messias deste país, ore pela santificação dele, ore pelos seus assessores, pelo seu gabinete. Você alguma vez orou assim? Pois é isso que a Bíblia nos manda. Orar pelos nossos governantes. E a gente só usa esse texto na hora de falar: não, chegou aquele que vai mudar o Brasil. Irmãos, se você leu a Bíblia, eu tenho certeza que você já entendeu que nem o Brasil, nem o mundo vai mudar para melhor. Porque a nossa esperança não está aqui, ela está na glória. Independente de quem ganhar a eleição em outubro, o nosso Senhor vai continuar reinando e governando. Mas entenda, Deus não vai fazer as coisas do seu jeito. Então, pare de tentar fazer planos onde Deus vai se encaixar na sua vontade. E nesse sentido eu posso dizer uma coisa. Quando Deus frustra as nossas vidas fazendo da forma dele, não da nossa,
Ele prova que Ele é soberano e louvado seja Deus por isso. E a gente pode viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque não foi a nossa vontade que se realizou, foi a vontade de Deus. Então, ao se frustrar, não fica magoadinho. Fique feliz que Deus está trabalhando na sua vida. Agora, é bom a gente entender que frustração também significa que está faltando algo de Deus em nós. Porque se a gente está falando em Deus fazer no nosso tempo e não no tempo dele, se a gente está falando de Deus fazer aquilo que a gente quer e não o que Ele quer, se a gente está falando de Deus fazer da nossa forma e não da forma dele, e é por isso tudo que a gente se frustra, significa que a nossa mente não está sendo habitada, nosso coração não está sendo inundado pelo próprio Deus. Quais eram os planos daquele menino? Ele queria alcançar a salvação com seus próprios méritos. Ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele tinha uma vida inteira pela frente ainda, mas ainda assim ele não tinha nada, porque faltava o principal para ele. E o sentimento de frustração vem exatamente porque nós colocamos todas as nossas qualidades, todos os nossos feitos, o nosso histórico. A gente coloca nossas posses, a nossa posição de tal forma que falta espaço para Deus. E sabe, cada vez mais eu vejo pessoas sendo enganadas por realizações humanas. C.S. Lewis, no seu livro Uma Carta para o seu aprendiz de diabo, eu não lembro o título exatamente, mas é um clássico do C.S. Lewis. O jovem demônio vira para o seu mentor e fala: deixa eu aparecer na frente da pessoa. E o mentor fala: é claro que não, seu burro. Porque se você se materializar, aí que ele vai orar. Às vezes a gente pensa que Satanás é só um escritor de um filme de terror. A gente pensa que Satanás age aparecendo com os seus chifres, o seu tridente na mão, com aquela expressão horrorosa, os dentes que dá medo em qualquer pessoa. Mas, meu irmão, pare e pensa, se o diabo aparecer assim na sua frente, aí que você vai orar, aí que você vai tentar se esconder em Deus. Satanás está destruindo vidas, trazendo conforto, fazendo com que tudo vai bem, fazendo com que você fique tão distraído com as coisas boas, que esquece de Deus. As famílias não são só atacadas pela desarmonia por Satanás, não, é pela harmonia também. As pessoas não são atacadas com doenças em sua carne, são atacadas pela bela saúde. Não são atacadas pela falta de dinheiro, mas pelo excesso de posses. Então, quando você está frustrado porque alguma dessas coisas está faltando, glorifique a Deus. Porque ainda que esteja faltando, e pode te faltar tudo, só não pode te faltar Deus.
Ore para o Senhor do universo plantar no seu coração o que Jesus nos disse. Olhe para as aves do céu e para os lírios do campo. Não plantam, não colhem, não armazenam, e não lhes falta nada. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir tão belamente como uma daquelas flores. Agora, se Deus está cuidando dessa natureza que um dia está diante de nós e no outro dia morre, imagine nós, que somos chamados seus filhos. Então, a nossa esperança não está naquilo que podemos possuir. Aquele jovem tinha muita coisa, mas não tinha Deus, e por isso ele não tinha nada. E é por isso que ele está frustrado. Então a sua preocupação hoje não pode ser o quanto você vai ganhar amanhã, mas o quanto de Deus você tem na sua vida hoje. Porque se a sua mente ainda está pensando nessas outras coisas, se a sua vontade ainda está em possuir essas outras coisas, você vai continuar uma vida inteira frustrado porque está te faltando o principal, que é Deus. E por fim, meus irmãos, a gente se apoia nas coisas erradas. E é por isso que a gente se frustra. Aquele menino faz a pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E fazer e herdar são coisas antagônicas. A gente não faz algo para herdar. Esse jovem é frustrado porque ele pensa que ele consegue a salvação com as suas próprias mãos. Fala aí, quanto que eu tenho que colocar de zero nesse cheque? Tem muita gente hoje que vem para a igreja pensando em algo assim. Eu vou para a igreja para alcançar a salvação. E você pode vir a vida inteira aqui entendendo que a sua ação está comprando a salvação, está garantindo um lugarzinho do céu. E não, você não vai para o céu por vir à igreja. Também você não vai para o céu porque você dizimou e ofertou. Você não vai para o céu porque você fez uma promessa para Deus e pagou, andando talvez alguns quilômetros de joelho, subindo uma escadaria de joelho. Não. Você não vai para o céu porque você se absteve de algum alimento durante um período. Você não vai para o céu porque você não assiste televisão. Você não vai para o céu porque você fez algo com as suas mãos. Porque você ajudou o necessitado. Você não vai para o céu porque você ajudou a construir uma casa para alguém que tinha necessidade. Não! A gente se frustra porque a gente quer fazer algo com as nossas próprias mãos para conquistar a nossa salvação. A gente se frustra porque a gente se apoia no nosso próprio entendimento. Enquanto a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E sabe qual que é o grande problema dele, meus irmãos? Não é simplesmente porque ele acha que ele pode conquistar algo com a mão. O grande problema da nossa frustração é que a gente planeja e age como se a gente não dependesse de Deus. Perguntar para Jesus não é falar o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Ele está declarando: eu não preciso de Deus para alcançar a vida eterna.
eu posso conquistar a vida eterna. Eu consigo ir para o céu sozinho. E às vezes a gente está se apoiando nas coisas erradas exatamente por conta disso. Porque nos nossos pensamentos a gente se acha autossuficiente. Quer que eu te provo? Um estudo recente demonstrou que a maioria dos crentes não ora todo dia para sair de casa. E talvez você está nessa estatística porque você já decorou o caminho de casa para o trabalho, de casa para a escola. Se bobear, você fecha os olhos e dirige sem enxergar. Você domina. E você declara, eu não preciso de Deus para me proteger. Eu não preciso de Deus para prover o meu sustento, afinal de contas, eu tenho um bom rendimento, eu tenho um bom emprego. O meu patrão gosta de mim. Aliás, eu sou dono do meu próprio negócio. Pastor, é claro que eu não penso assim. Como que está a sua vida de oração nesse sentido? Se ela não é uma vida desesperada em orar, pedindo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mostra que a sua vida é assim sim. E é por isso que o grande problema da nossa frustração, na verdade, é declarar que Deus é bom. Como este menino começa a sua frase, mas viver uma vida que não depende de Deus, que coloca Deus de lado, de fora. Só que eu ressalto o que está escrito no verso 21. Que mesmo com essa nossa atitude mesquinha, egoísta, apressada, mesmo com a nossa atitude de deixar Deus de fora de todas as nossas ações, ou de esperar que Deus faça exatamente no nosso tempo, do nosso jeito, Deus simplesmente olha para nós e nos ama. Ele nos ama com atos de misericórdia, nos frustrando, fazendo que o processo que a gente quer que seja imediato, demore para que eu e você sejamos transformados à imagem dele. Para tirar o egoísmo de dentro de nós, para tirar as raízes de amargura de dentro de nós. Ele não faz aquilo que nós queremos, ou do jeito que nós gostaríamos que fosse. Ele nos frustra porque Ele nos ama. E quando a gente está frustrado, antes de ficar indagando, por que Deus? Eu quero convidar você a falar, obrigado Deus. Porque na minha visão míope eu não enxerguei, mas eu posso ver a tua soberania. Eu posso ver o seu cuidado. Na nossa frustração, a gente entende que a gente não está no controle, mas Deus está. E que essa frustração te coloque diante de Deus de joelhos, grato por Ele estar cuidando de você, mesmo que você não entenda, mesmo que não seja do jeito que você queria. Mas o amor dele já foi provado na cruz do Calvário.
E Ele não precisa te provar mais nada. Então, se você está frustrado, eu estou feliz por você. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, as frustrações dos nossos corações podem revelar muito mais do que imaginamos. Revelam que a gente não quer perder o controle. Aliás, não só não quer perder o controle, mas talvez a gente nunca quis que o Senhor estivesse do controle. Porque o Senhor vai fazer de uma forma diferente da nossa. A gente quer, como Jonas talvez, resolver do nosso jeito, e não é o seu jeito. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, que é diferente do Senhor. Mas eu te agradeço, ó Deus, por cada frustração que a gente passa. Porque mais do que revelar o quão distantes do Senhor nós talvez estamos andando, o Senhor também revela que continua cuidando da gente, mesmo a gente errando várias vezes. Deus, eu peço, em nome de Jesus, não permita mais que a pressa faça com que a gente não enxergue a verdade diante de nós. Desacelera, Senhor, a nossa vida, desacelera o nosso desejo, para que a gente descanse no Senhor. E acima de tudo, Senhor, não permita que os nossos planos e a nossa vida seja traçada no nosso próprio entendimento, a ponto de deixar o Senhor de fora da nossa vida. Pelo contrário, ó Deus, esteja à frente de tudo. Ao momento em que nos levantamos até nos deitarmos, que o Senhor seja o centro da nossa vida, a prioridade da nossa vida, a direção da nossa vida. Que tudo que fazemos ou pensamos seja guiado e para a glória do Senhor. E se assim não for, Deus continue frustrando os nossos planos, até o dia que os nossos planos sejam os teus planos, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria chamar aqui na frente os diáconos. Nós vamos ter um momento da ceia. E esse momento a Bíblia fala que é um memorial. Jesus, ao instituir a ceia aos discípulos, ele deixou claro, fazer isso em memória de mim. Eu queria que você, mais uma vez, abaixasse sua cabeça e tivesse um momento com Deus, só você. Eu não vou orar, ninguém vai orar em voz alta. Mas eu queria que você falasse com Deus, com as suas próprias palavras, se lembrando do sacrifício dele na cruz por você.
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vou pedir para o Zé Elídio orar agradecendo pelo pão. Oramos. Senhor, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui na Tua presença. Eu quero Te agradecer pela Tua palavra, pela mensagem, ó Pai, que terminamos de ouvir. Que nós possamos nos fazer esforço, ó Pai, e ser pessoas sábias falar da Tua palavra a muitas outras pessoas, ó Pai. Que nós possamos ver pessoas aqui juntamente conosco, participando desse memorial que o Senhor deixou que fosse feito até a Tua volta, ó Pai. Que nós possamos alegrarmos e continuar firmes na Tua presença, fazendo assim o melhor Teu agrado. Nos alimenta com Tua palavra, Pai. Ensina-nos a te servir verdadeiramente de coração a cada dia melhor. Todas as bênçãos, maravilha, eu peço e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do
que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diante de nós está um pão. Ele não é mágico, ele não vai se transformar em algo especial, mas ele simboliza, de fato, o corpo de Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quando nós tomamos este pão, nós declaramos que continuamos dependendo do Senhor, como o nosso sustento, como o nosso alimento, como de fato a nossa vida. Comamos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir para o nosso querido Edson agradecer pelo cálice. Senhor, meu Deus, te agradeço pelo seu sangue derramado na cruz pelas nossas vidas. Te agradeço, Pai, porque o Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe salvação para nós. Nós não merecíamos, mas o seu amor é tão grande, tão imenso, que nos cobre, meu Deus, todos os dias. Obrigado, Pai, pela cruz vazia, porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Noite sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. O cálice da aliança. Eu sempre gosto de usar a figura que a aliança representa. Você é casado, sabe que se puxar um pouco a sua aliança do dedo, vai ter uma marca aí. Uma marca causada pelo sol, pelo tempo. E a aliança de Cristo produz uma marca eterna nas nossas vidas. Não como um castigo, como um cravo que está deixando uma cicatriz, mas como um sinal de que você foi comprado, lavado e remido pelo seu sangue. Para que diante do grande dia, ao invés de bater o martelo dizendo apartai-vos de mim, haverá uma declaração: está pago, pois você foi justificado. Louvado seja Deus pelo seu sangue, pela sua aliança por nós, que nos marcou para todo sempre, para a glória dele. Bebamos do cálice. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por tão grande amor, por tão grande sacrifício por nós. Obrigado por nos comprar com o teu sangue. Pedimos, ó Deus, que esta aliança faça de nós não apenas seguidores, mas servidores do teu reino. Que possamos proclamar a tua salvação até que o Senhor volte. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar por um minuto. Eu queria chamar aqui, Mateus, vem cá, por favor. Lucas, vem aqui também. E é óbvio, eu quero chamar os pais, Márcia e Cláudio. Estes amados irmãos têm servido a igreja de várias maneiras. E eu queria chamar com ele outra família, que é o Osmar e a Celeste. Venham cá também. Queria dizer para vocês que é um prazer ter vocês servindo, adorando a Deus conosco. E como forma da nossa gratidão, essa pequena demonstração, dizer quão vocês são importantes para nós.
a família de vocês é importante para nós. E eu queria que vocês ficassem de pé, estendessem as mãos para cá. Porque eles são a nossa família também. Somos um em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos, te agradecendo pela vida da Celeste, do Osmar, das suas filhas, juntamente com Cláudio e a Márcia e os seus filhos. Obrigado a Deus por nos permitir viver em comunhão, por nos permitir viver como uma família. Eu rogo a Deus que a tua mão poderosa os guie, os abençoe, os proteja. Que o Senhor sustente os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que tudo que eles façam prosperem com a tua bênção, Senhor. Que aonde eles vão possa ser na tua direção. Aonde eles coloquem a sola dos seus pés. Não apenas seja um local sagrado, mas também seja um local onde o Senhor também estará. Assim pedimos, ó Deus, seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. A foto. Muito bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido irmão. Amanhã, depois de amanhã, para todo sempre. Que a bênção do Senhor traga paz para a sua vida. Que o grande amor do nosso Deus preencha todo o vazio do seu coração. E que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa te fazer ir também falando sobre o reino dele para outras pessoas, até nos encontrarmos outra vez. Que o Senhor te guarde em suas mãos e te dê a paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Dá um abraço no seu irmão. Nos vemos quarta-feira no nosso culto de oração. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Deve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Nos sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencedores.